Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Ela é presidente do Centro de Estudos Exobiológicos Astaxerã, que tem como objetivo estudar e divulgar a presença de extraterrestres na Terra e suas mensagens, assim como a presença de vida fora da Terra. O centro funciona, olha só, há quase 50 anos em Salvador. Recentemente foi sede do último Congresso Nacional de Exobiologia e é onde funciona também a Unicósmica, Universidade Livre de Educação Cósmica. E é exatamente para discutir os assuntos que cercam esse centro, assim como os mistérios que cercam a ufologia, que o Bahia da Gente tem muita honra de receber Ana Santos. Muito obrigado pela presença, Ana. Antes de mais nada, queria esclarecer. Centro de Estudos Exobiológicos. Exobiologia é o estudo da vida fora da Terra. Exatamente. E Astaxerã, quem é Astaxerã? Exobiologia, exofora, biovida, logia, estudo, estudo da vida fora da Terra. Então, Astaxerã foi o ser de outra estrela que Paulo Fernandes teve o contato e quando foi solicitada a fundação desta casa para que fosse estudado e divulgado a existência de vida em outros planetas, mas que não ficasse só nisso, que também realizasse estudos para contribuir para a autorrealização do homem e que todo o nosso trabalho fosse com a filosofia, ciência e espiritualidade. Paulo Fernandes, um baiano que teve contato com Astaxerã, é isso? Sim, sim. Paulo Fernandes teve contato com Astaxerã. Agora, em 1969. E foi a partir daí que deu início, surgiu esse centro com essa proposta. Certo. Paulo Fernandes, ainda muito jovem, ele era crôner até de conjunto, ele tinha uma vida normal. Foi quando teve esse encontro, teve esse contato e ele automaticamente seguiu tudo isso com muita coragem, né? Porque naquela época nós estávamos vivendo um período difícil, porque era a época da ditadura e a gente sabe tudo que cercava, né, a reunião de grupo de pessoas. Mas mesmo assim o trabalho foi implantado. Agora, a presença ou a existência de Astaxerã, que é um ser interplanetário, não é isso? Como é que a gente evidencia, de fato, a presença ou a existência dele? Para nós terrestres é um pouco difícil entender sobre isso. Entender sobre somente uma questão. Cooperação cósmica. Então, no universo, os maiores ajudam os menores. Então, o nosso planeta é um planeta que está em fase de desenvolvimento, em fase de crescimento e de renovação, de transformação. Então, esses seres têm interesse também que o nosso planeta ele atinja um grau de evolução. E, por esse motivo, eles também colaboram com esse trabalho. Veja, o trabalho de Astaxerã, e você vai ver que ele não começa aqui no Brasil. Ele começou na Alemanha, no Círculo de Paz de Berlim. Então, lá nós temos, inclusive, 2 livros que foram publicados. A Grande Missão Celeste de Astaxerã e A Voz dos Extraplanetários. Daí, da Alemanha, ele parte para o trabalho nos Estados Unidos. Passa para a Itália e depois vem para o Brasil, onde chega difundindo esse conhecimento. Astaxerã, ele chega, mas ele também, o que eu quero dizer, ele trouxe uma situação e que os ufólogos da área da ciência não aceitavam muito o trabalho de Astaxerã. Mas o trabalho não parou, continuou, divulgou e tem muita gente que realmente aceita, né, e entende o trabalho que ele desenvolve no planeta. Quer dizer que tem os próprios, ou parte dos próprios ufólogos não aceitam a... Infelizmente, a gente compreende que tudo aqui no planeta Terra divide, né? Então, a gente tem que compreender o seguinte, a ciência não pode mais caminhar sem a espiritualidade. E a espiritualidade também, ela não deve caminhar sem a ciência, porque senão teremos o quê? Fanáticos no planeta. Mas, então, no caso... isso é que é importante entender. Porque ele veio trazendo mensagem, trazendo informações através desses canais que ele manteve contato. Ele vinha chamando a atenção da situação do nosso planeta, da questão que existe agora, que nós estamos vendo e que está sendo tanto trabalhada, que é a questão do meio ambiente. Ele veio falando sobre os perigos decorrentes do uso da arma atômica, e aí trazendo várias questões que são do nosso meio
E são questões que nós mesmos temos que resolver. Ele é um ser físico, espiritual? Esses seres, quando vieram para o planeta trabalhar e ajudar, eles adotaram um corpo, não é, na época, para poder desenvolver o trabalho aqui na Terra. Eu queria insistir naquela pergunta que eu te fiz. Pois Qual não. é a evidência que existe que comprova a presença ou a própria existência dele? A existência de Astaxerã, De Astaxerã. as várias comunicações que foram dadas em vários lugares, a questão de terem visto, como, por exemplo, o nosso fundador, ele viu Astaxerã fisicamente. Então, ele narra, ele mostra, ele informa como era o formato dele, tudo como um ser que estava realmente, que está a serviço do nosso planeta. A senhora reconhece que é um assunto polêmico, Sim, que sim. divide opiniões, ou seja, não há uma unanimidade em relação à ideia de que existe vida fora da Terra ou que existe esse ser, o Astaxerã, que teve contato com brasileiros, com outras pessoas de outros países também. É um assunto que dá margem a muita discussão, não é? Sim, é um assunto que dá margem a muita discussão. Por que tudo isso? Porque a ciência ainda não comprovou. No dia que a ciência comprovar, a situação se torna muito mais fácil. E por que a senhora acha que a ciência não comprovou até agora? A ciência ainda não comprovou porque, atrás dessa temática também, se nós formos estudar a história da ufologia, nós vamos ver que existem vários pontos que são realmente pontos chaves para o nosso estudo. Por exemplo? Por exemplo, a questão do poder. Você acha que uma nação poderosa vai gostar de repente, ver um disco voador, uma nave espacial aparecer no seu território, aparece e desaparece numa boa? Para ele, não. Para isso é perda de poder. O homem terrestre, ele trabalha pelo poder. Infelizmente, o egoísmo ainda domina o nosso planeta. Mas hoje, por exemplo, a gente vive uma sociedade extremamente globalizada. Sim. Todo mundo com acesso à informação. Por mais que possa haver um interesse em esconder algum tipo de informação nesse sentido e tudo mais e tal, se de fato isso acontece, se de fato isso existe, por que não se torna tão público, não é? Como poderia ser? Você veja, olha, Jefferson, a gente traz uma temática que é importante para a gente entender. A questão educacional. Quando foi que o ser humano foi educado na sua escola sobre essa temática, sobre informações? Não vamos dizer assim que é categorizando, olha, existe vida em outros planetas, mas mostrar as pesquisas que são realizadas, qual a dificuldade que tem nisso de tornar aberto esse conhecimento para que cada um, dentro do seu nível de conhecimento, comece a perceber. O que foi que fizeram com essa temática? Você observa que crianças vai ver filmes, os desenhos animados, tudo é mostrando o extraterrestre como aquele que vai capturar, que vai chegar, que vai destruir, como que um vilão, vai dominar. Né? Então, a gente vem desde criança aprendendo isso. Agora, e quando chega na escola, o que é que a gente aprendeu? Não existe vida em outros planetas, agora, só tem vida na Terra. Agora, não dá para generalizar, né? Dizendo Sim. que todos esses possíveis extraterrestres são seres elevados espiritualmente. Sim. Agora, por favor, responda daqui a pouquinho, no próximo bloco. No próximo bloco, a gente está conversando aqui com Ana Santos, que é presidente do Centro de Estudos Exobiológicos Astaxerã, e a gente volta já já. Já de volta, Bahia da Gente, com Ana Santos, presidente do Centro de Estudos Exobiológicos Astaxerã, que funciona aqui em Salvador. Eu estava te perguntando, não dá para generalizar no sentido de todos os possíveis extraterrestres serem seres espiritualmente elevados ou com boas intenções. Dá? Não dá. Realmente não dá, porque a gente sabe
que existem várias estrelas habitadas, vários mundos habitados, vários níveis de evolução. Então, a gente pega como exemplo o nosso planeta Terra. Todos os seres que habitam aqui o planeta Terra são evoluídos. Existem vários níveis de evolução. E nós estamos vendo, né, o cenário como ele está. A mesma coisa é o universo. Porque o que está em cima é o mesmo que está embaixo, gente. Então, existem planetas com seres mais evoluídos, seres que avançaram em quê? Avançaram na tecnologia, avançaram na ciência, mas não têm a espiritualidade. E tem outros que não, caminharam em conjunto com a espiritualidade. E é isso que nós precisamos fazer, porque no momento em que a ciência caminha junto com a espiritualidade, ela só vai trabalhar para o bem comum. Ela não vai se dedicar a ter preocupações em construir armamentos que não mate um não, que mate centenas, milhares de pessoas de uma vez. Então, se isso não tem espiritualidade, é aí que ele se dedica a isso. Mas o da espiritualidade, eu volto a enfatizar, ele vai trabalhar para o bem geral. Na própria ufologia há diversas escolas, não é isso? Uma escola mais científica, uma mais mística, mais espiritualista, né? Se é que é essa palavra mesmo. Ou seja, não há consenso na própria ufologia sobre esse tema, vida fora da Terra, presença de ETs por aqui, objetos voadores não identificados. O que a gente tem observado é que houve um avanço nessa história. Quando nós começamos a fazer congressos aqui em Salvador, nós procuramos trazer um trabalho de união da ciência com a espiritualidade. Então, nós trazíamos representantes estudiosos das duas áreas. E alguns já vinham também portando já as duas áreas de conhecimento. Hoje nós estamos assistindo o quê? Nos eventos que Jevaé, que é um dos maiores pesquisadores, que é da revista UFO, a maior revista do Brasil, do mundo, porque o trabalho dele é um trabalho muito sério. Nessa área, né? E nessa área, ele está trazendo a ufologia, que ele colocou o nome avançada. E ele está trazendo personagens que estão abordando essas áreas de conhecimento. A senhora citou o caso do Paulo Fernandes. Sim. Ele é um baiano, né? Baiano. Ele teria avistado esse ser, o Astaxerã. Aqui na Bahia são comuns os relatos de aparição, de OVNIs, de ETs ou temas? Tem muitos parecidos? relatos que têm surgido aqui na Bahia e principalmente na Chapada Diamantina. A Chapada Diamantina é um local que a gente considera propício para esse nível de aparições. Por quê? Agora, acreditamos que seja pela própria, vamos dizer, a parte geográfica do local, né? Existem muitos cristais, muitas coisas que realmente possibilitam. E realmente as aparições, na sua grande maioria, por todos os dados estatísticos que foram feitos, elas acontecem mais nessas regiões mais afastadas. A senhora disse... É como se estivesse trazendo o homem, olha, vem aqui para a natureza, passe a sentir. Parece-me um convite, não é, que é feito, né, para que a gente se detenha e a gente perceba mais o céu em locais desse nível. Assim como a senhora falou, né, que aqui na Terra nem todo mundo tem as boas intenções, ou seja, tem gente boa, tem gente má, o que seria o mesmo entre os próprios extraterrestres, ou seja, assim como existe um Astaxerã cheio de boas intenções em relação à Terra, existem seres extraterrestres com más intenções em relação à Terra? Existem seres que eu não posso assim considerar e nem vou categorizar más intenções, mas que eles demonstram um comportamento que não é correto. Por exemplo, uma pessoa ética e tudo não sequestra ninguém, não é? E a gente sabe de relatos de seres que ainda não estão em um determinado nível e que assim o fizeram. Então, tem vários contatos que são relatados sobre isso. É o caso de pessoas que são abduzidas. São abduzidas, né? Que são as famosas abduções. Agora, a gente percebeu o seguinte, nas pesquisas feitas, que isso acontece em função
de possivelmente eles quererem melhorar a raça deles. Há quem E aí diga- sai para a pesquisa e procede desta forma. Eu já ouvi dizer assim, aqui que tem uma corrente que defende que existem ETs entre nós, vivendo junto conosco aqui na Terra. Tem fundamento uma coisa dessa? Não, já ouvi vários relatos sobre isso, já ouvi várias informações e que é tanto mistério, Jefferson, que a gente fica realmente no meio de todas essas informações para que a gente comece realmente a entender mais essa temática, mas que todas as possibilidades a gente sabe que existe. Nada está descartado, né? Os ufólogos hoje, suponho eu, não discutem mais a questão de se existe ou não existe vida fora da Terra. Acredito que isso pra gente já é um assunto resolvido. Já é um assunto. O que se discute hoje? Qual é o tema que movimenta os ufólogos hoje? O tema que a gente está percebendo que está movimentando mais é a gente trabalhar a temática educacional para um possível contato. Porque na história da ufologia... Ou seja, como fazer contato com esses seres, é isso? Contato com esses seres, como se preparar para um contato. Porque o que é que aconteceu na contato história... voluntário que a senhora fala. Sim, voluntário, um contato trabalhado, um contato já programado, algo que realmente, que a gente saiba dar até boas-vindas a esses seres. Mas porque isso, para mim, eu vejo que é um pouco difícil ainda. Por quê? Mas não é impossível. A gente sabe conviver aqui entre nós? É uma pergunta. Né? A gente tem que procurar se autoanalisar para poder avançar na temática. Mas se for partir desse princípio, vai haver digamos, um consenso entre essas pessoas que desejam esse contato, no sentido de efetivar esse agora contato? Você veja que, pelos relatos que existem, são muitos os contatados. As formas de comunicação que eles estão utilizando... Mas de uma forma involuntária. Involuntária, sim. Os agroglifos, né, que estão surgindo aí... Que são aqueles são verdadeiros sinais, formas de contato. Não é isso? Ele não pode vir que ele não vai invadir o planeta. Lógico que não é a intenção. Inclusive tem casos aqui no Brasil, né, no Paraná. Não é esse, não é? Mas você veja que o que é preciso? Que exista um conhecimento maior sobre o assunto para que a gente possa viver em cooperação com outras civilizações de fora da Terra. E como é que se adquire esse conhecimento? Conhecendo, aprendendo, estudando, praticando alguma coisa, até entre nós, para poder ter o alcance de ter um contato com seres maiores. Inclusive, o Centro de Estudos Exobiológicos, eu gosto de falar porque é um nome bonito. Sim. Exobiológicos Astaxerã oferece a Unicósmica, não é isso? Unicósmica, Universidade né? Livre de Educação Cósmica. Eu queria que a senhora falasse também um pouquinho sobre essa Unicósmica, mas vai ficar para o próximo bloco. A gente volta já já. Ana Santos conversando conosco aqui no Bahia da Gente. É um instante só. Já de volta, Bahia da Gente, hoje com Ana Santos, presidente do Centro de Estudos Exobiológicos Astaxerã. O que é a Unicósmica, Ana? Bem, a Unicósmica é uma universidade livre de educação cósmica que foi criada e está sendo mantida pelo SES para que possa desenvolver um projeto educacional. Esse projeto educacional ele tem um tripé, é o homem, a natureza e o cosmos, para que nós possamos realmente sentirmos que nós estamos integrados com a natureza e com esse cosmos, como eu acabei de falar. É uma universidade, então, digamos, que foge um pouco daquele modelo convencional de educação, não é? Exatamente, não é educação formal. Porque se a gente partir para o formal, vamos entrar numa grade curricular, isso não é bom para a gente, não é o caso. Porque a gente tem que fazer as nossas abordagens. Mas são profissionais de que áreas, por exemplo, vários profissionais. Nós temos pessoal de astronomia, que nos ajuda, assessora no trabalho, na parte de ética, de biologia, de todas as áreas onde a gente percebe que a gente tem necessidade, são feitas essas programações, a parte de ecologia. E também da área da ufologia. Da área da ufologia também faz parte. Então, porque a gente partiu de educação cósmica. Cosmo é o quê? Ordem.
Então, o que é que nós vamos abordar, o que é que nós vamos estudar? Aquilo que realmente precisa entrar na ordem. Então, dentro dessa pesquisa, para a gente tem a questão da intolerância religiosa, que aí está. Isso não cabe, né, mais dentro de um planeta como o nosso, no século que estamos, no avanço que estamos desse mundo globalizado, ter dissociações por causa de um Deus que costumamos chamar de sagrado, respeitando todas as tradições, não é isso? Quer dizer, o nível da discussão está muito mais elevado hoje do que ainda ficar discutindo se fulano é de uma religião ou outra, se é de uma cor ou outra. Não é mais momento para né? isso. Por exemplo, a questão ética, não é? A questão da educação de valores, o quanto está sendo importante levar isso para as escolas. A gente tem visto casos acontecendo em se tratando de intolerâncias religiosas dentro das próprias escolas. E o que é que nós estamos fazendo? O ensino religioso é laico, mas a gente tem que partir para um outro tipo de trabalho, que é o trabalho de acolhimento, é o trabalho de respeito. Então, é dentro desse campo que a gente precisa trabalhar. A questão da natureza, o homem se dissociou da natureza, a destruição que está no planeta Terra a nível de todos os recursos que a gente está vendo, o que está causando no nosso planeta, esse capitalismo exacerbado que isso só está levando à questão do poder, à questão do ter, quando nós temos que aprender a ser, né? E a um respeitar o outro. Então, é isso que é o projeto de educação cósmica. Então, no momento que eu começo a olhar o cosmos, eu não vou ter mais só como exemplo, como a gente estudou a vida dos animais, ele reflete na gente, né? Como os animais vivem, eles nos dão lição de vida. Quando a gente olha os vegetais, eles também nos ensinam, né, alguma coisa. Existe um consenso. O homem tem que parar agora e olhar para o cosmos e sentir que também o cosmos está nos ensinando alguma coisa. A gente é cercado de mistérios. Sim. Sobre a origem da vida, sim. A origem do universo. Existe um consenso na ufologia sobre a origem da vida aqui na Terra? Porque eu estou te perguntando isso porque eu já li a respeito também uma corrente dizendo que a origem da vida na Terra veio do espaço, ou seja, teria sido uma origem extraterrestre. Tem fundamento? Fala de tudo isso também. Existem assim, várias correntes que falam sobre isso. Então, existe até, a gente vai lá nas pegadas que existiram no planeta, os arqueólogos de Utah, eles mostraram a pegada de um ser extraterrestre no planeta antes de ser habitado. Então, isso foi um estudo feito por uma universidade. Teve aquele livro do Erich von Däniken. Erich von Däniken, eram os deuses astronautas, não é isso? Então, eles mostram que nós, aqui já foi no planeta Terra, também, sim, né? já foi, que aqui no planeta Terra, antes dele ser habitado, eles já visitavam o nosso planeta. Então, o que a gente tem que passar a compreender é que nós não somos aqui cidadãos só da Terra. No Brasil, nós somos um cidadão cósmico, estamos todos interligados. No Brasil, um caso emblemático é o caso do ET de Varginha. De Varginha, no sul de Minas, não é? Ele abalançou. Como é que vocês veem esse caso? Bem, esse caso para a gente, nós assistimos várias palestras, inclusive eu participei de vários congressos, ufólogos fizeram um trabalho muito interessante, Marco Petit e outros também, e eles mostram que realmente foi uma situação que aconteceu, mas é porque todas as situações que aconteceram são situações que foram acobertadas. Eu ia te perguntar e saiu do nível da população ter o conhecimento. A gente acaba não tendo acesso, pelo menos, suponho eu, né? Por exemplo, a um corpo de um ET, né, que teria sido achado na Terra. A senhora falou que um dos motivos, né, desse tema não ser tão difundido de uma forma pública, né, de uma forma, digamos, oficial, é por conta de interesses políticos, interesses de algumas nações e tudo mais e tal. Mas o que impede de um caso, né, de surgir ou de um ET, o caso do ET de Varginha, né, que teria sido avistado, um ET, depois parece que foi levado para o hospital, esse corpo nunca apareceu. Por que não aparece o corpo de um ET para a gente ver? Porque, veja, se a ciência ainda não tem como comprovar, mas existem fatos que comprovam. Por exemplo, um corpo de um ET
naves que caíram, quantas naves caíram e foram resguardadas, estão guardadas em locais seguros para que a coletividade não tome conhecimento. No caso do ET de Varginha, a senhora acredita que existiu um corpo desse ET de Varginha e que sumiram com esse corpo? Pelas pesquisas apresentadas pelos ufólogos, eu acredito que possa ter acontecido. Então, porque não foi só esse caso, foram tantos casos. A queda mesmo o caso Roswell é um caso, né? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Anos 40, se não me engano, 47. 47. 2 de julho de 47, a queda desse disco voador que aconteceu. Tudo isso foram marcos profundos e que modificou e que deu um avanço ao estudo ufológico. Agora, a gente tem que ter muito cuidado, né? Sim. Porque ao mesmo tempo em que existem, acredito eu, relatos que merecem um respeito, merecem uma credibilidade, sim. Tem muita informação sendo divulgada, a gente pesquisa num Google da vida aí, o que vai aparecer de casos de OVNIs, casos que nem sempre são verdadeiros. Merecem... Existem em todas as áreas de trabalho, a gente tem que ter muito cuidado com todas as informações que chegam até nós. Não é só da questão ufológica, não, de tudo, em suma. É verdade. Porque hoje o que a gente está vendo publicado, não é isso? Está sendo bombardeado de informação de todos os lados. A gente tem que peneirar, a gente tem que trabalhar cada vez mais o nosso discernimento para a gente perceber realmente aquilo que é verdadeiro. Ana, eu ficaria aqui o dia inteiro conversando sobre esse tema, super instigante, mexe com a gente, mexe com religião, mexe com filosofia, mexe com a nossa existência aqui na Terra, com educação. Tudo. Mas não deixa de ser um assunto que, de fato, é interessante, porque será que a gente está sozinho nesse universo? Eu até estava comentando com a senhora antes da gente gravar o programa, é uma probabilidade matemática até, não é? Porque se são tantos sóis, tantos sistemas solares no universo, por que não vai ter um planeta parecido com o nosso e possivelmente lá uma vida também? Eu sempre digo, né, o universo ser criado e somente ter vida na Terra, gente, isso é algo que eu sempre digo assim, com todo respeito, né, seria muita pobreza de Deus, né? Só colocar a vida aqui na Terra. Tá certo. Eu acho que nós temos que cada vez mais procurar conhecer, sentir no nosso coração e procurar estudar, pesquisar. Vai lá, mesmo que você não acredite, comece a ler, comece a ouvir, a buscar informações fidedignas, né? Para poder a gente compreender de uma vez por todas que nós não estamos sós neste universo. E desenvolver essa consciência cósmica. Exatamente. Super importante, porque desenvolver de fato... a nossa cidadania cósmica, gente. Exatamente. Isso é existindo ou não isso. Extraterrestres, o fato é de que a gente está no universo e que, né, não somos o único planeta, pelo menos nesse universo todo. Ana, muito obrigado por essa conversa. Parabéns pelo seu trabalho. Tá desde o comecinho, né, à frente do CEAS, não é isso? Já tem algum tempo à frente do CEAS. De mais ou menos de 85 para cá que eu já estou à frente desse trabalho. Maravilha, parabéns, que prospere esse seu trabalho, que as pessoas se conscientizem cada vez mais de que essa cidadania cósmica certamente é muito bem-vinda. Trabalhar para a expansão da consciência das pessoas, eu acho que isso é muito importante. Nos tirar dessa grade que a gente vive de fechamento, não é? É muito bom a gente começar a perceber que a vida não é só aqui, é lá adiante também. Ana, muito obrigado e muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima, então.